E nós abrimos hoje com essas imagens que rodaram o Brasil e até o mundo e chocam, preocupam e trazem também muitas dúvidas, principalmente aos pais. São essas brincadeiras de muito mau gosto que intimidam, humilham e podem até custar a vida das vítimas. O pior é que a cada dia surge um novo vídeo com mais brincadeiras estúpidas, eu vou dizer assim. Muito mais que uma nova modalidade de bullying, isso pode ser considerado até um crime. Gente, é muita estupidez, né? Olha só, e aí vão surgindo outras e outras e outras. Nesse caso aí, até aparentemente a pessoa, né, ficou desmaiada ali. E olha só, eu consigo eu viro o rosto na hora de olhar essas cenas aí. Né, ó, mais um. E aí volta aquelas de novo lá que a gente já foi mostrando também. E para debater o assunto, nós recebemos a psicóloga e professora do curso de psicologia, Solange Aparecida da Rosa, que já está aqui comigo. Professora, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade aqui na Casa do Ver Mais. Deixa eu te perguntar até uma dúvida que envolve até a ética jornalística, né? E a gente debateu também se mostrava ou não mostrava essas imagens, né? Mostra, não mostra? Para que idade a gente pode mostrar e conversar sobre essas cenas aí, né? Que tanto preocupam e chocam. A gente tem aquelas ali que a gente não gosta nem de olhar, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, idade, eu penso que quanto mais cedo nós começarmos a conversar com as crianças, a dialogar com elas, a explicar, não é, o que é adequado e o que não é adequado nas práticas delas, nas relações com outras crianças, em relação aos conteúdos que elas assistem, observam, né, na vida, melhor. Né? Melhor. E aí deve se mostrar então, professora, na tua opinião, assim, porque também não deve ter um consenso entre os psicólogos, assim como também não tem entre os jornalistas, né? Então, acho que não necessariamente mostrar, né? Mas a criança ela está em contato com esses conteúdos. Não tem como nós impedirmos, né? Criar a criança numa redoma de vidro. Então, ela vai estar em contato com esses conteúdos, né? O importante é que sempre que ela entre em contato seja via amiguinhos da escola, seja via redes sociais, seja assistindo um filme ou algo, não, uma série, algo do gênero, um desenho animado, inclusive, que se fale sobre isso. Né? Que os pais tenham noção do que está acontecendo com a criança, do que ela está assistindo, de quais conteúdos ela está acessando, e conversem com ela sobre isso, né? E especialmente que, inclusive, os vídeos chamam a atenção porque ali tem práticas de adultos, não é? Então, nós adultos é que somos o exemplo, neste caso, o mau exemplo para as crianças, não é? Então, mas nós adultos também somos responsáveis pelas crianças, não é? Pelo cuidado, pela educação, pela proteção das crianças. Então, nós temos a obrigação, sim, de cuidá-las, de protegê-las e de sempre nos posicionarmos quando isto acontece, quando se manifesta, né? Seja no espaço que for. Professora, eu conversei até com o Eduardo durante o Balanço Geral, da impressão que eu tenho, né? E perguntei até para ele também, se isso vem acontecendo mais, ou se divulga mais, ou se na nossa época, em outras épocas, em outros anos, né? Todo mundo passou pela fase da infância, da adolescência, se isso acontecia também, ou se hoje é porque a gente vê mais, né? Porque tem mais acesso. Então, se você olhar as pesquisas, há controvérsias, não é? Tem pesquisas que dizem que sim, que tem aumentado mais as violências, também entre crianças e adolescentes, e tem pesquisas que dizem que não, que o que está acontecendo é que a gente está dando visibilidade, maior visibilidade, não é? O que eu percebo, assim, na prática mesmo, é de que nas escolas, né, até um tempo atrás, as violências, elas aconteciam do portão para fora. Do portão para fora, né? Então, se combinava o encontro lá fora para resolver... Sim, tinha até uma frase que a gente ouvia muito, vou te pegar na saída. Exatamente, né? Exatamente, que não era legal, não era correto, né? Mas esse me parece que é o principal diferencial, né? Dentro do espaço institucional, sob a supervisão de adultos, era muito raro de acontecer. E hoje não. Hoje eles fazem, né, as mais diversas práticas de violência, seja verbal, seja física, também dentro da escola. Né? Então, sob a tutela de adultos, sob a observação de adultos. Pois é, essa é uma outra pergunta também, quer dizer, são várias, mas aí agora você me lembrou essa. Está faltando autoridade dos professores? Até o Eduardo também falou ali que na época dele ele tinha medo, né? Não é o certo ter medo, mas a gente respeitava mais os adultos, parecia também, né? Esse respeito tem diminuído também? Então, esse é um tema bastante complexo, né? E penso que nós temos tentado, pelo menos, educar as nossas crianças, não é?
de uma forma diferente, né? Historicamente, se educou crianças de forma muito semelhante ou próxima à educação de cavalos, de cachorros, de animais domésticos, né? Com base na violência física, com base na palmada e etc. Castigo. Exatamente. E hoje nós sabemos que não é necessário, né? Nós sabemos adestrar cavalos e cachorros e sem usar de dor física, sem usar de castigo físico, né? Então é possível, sim, educar crianças, não é? Sem passar por esses processos. Contudo, me parece que fomos felizes em criticar essas práticas, em ajudar a contribuir para que elas sejam eliminadas nas nossas relações culturais, nos nossos processos educativos. Mas não temos sido felizes em fazer de uma forma que seja, né, mais humanizada, mas que seja eficaz também, né? Penso que nós temos falhado, sim, enquanto educadores, né, em relação em dar limites, em educar de fato, né, e orientar as nossas crianças. Mostrar empatia também, exatamente, né? Ensinar a empatia, transmitir a empatia, porque se a gente sabe, olha um vídeo daquele, vê que realmente está machucando outra pessoa, não precisava nem explicar que não se deve fazer, né? Se a pessoa tem a empatia. Então, mas esses vídeos, eles estão muito ligados ao humor, né? E, historicamente, a gente ri de piada, ri de pegadinha, ri, né? E nós adultos rimos também, então faz parte da nossa cultura. A criança entra em contato com essa cultura. E são crianças, né? Estou falando aqui de crianças, né? São crianças. E como crianças, elas ainda não têm noção, não é, consciência desenvolvida suficientemente para entender qual o limite, né? Até onde eu posso ir e onde eu não posso mais ir. E o que é engraçado e o que já é antiético, né? Então, a criança não tem esses limites. E nós, adultos, parece estamos falhando nesse sentido. Precisamos nós também nos educar. Boa tarde, Fabiana. Sou a Milene de Xanxerê. Milene, muito obrigada pela audiência, pela participação. Sou a favor da proibição do celular nas escolas. Quem quer estudar não precisa de celular. Hoje em dia é a onda de tudo pode. Abraços. Milene, obrigada pela sua opinião, pela participação. Vamos ver se tem mais opinião sobre isso também. Boa tarde. Manda um alô para a prof. Sossô aí, aluna da UNO Chapecó. Não mandou o nome, deixa eu ver se eu descubro aqui. Bruna Pinheiro, professora, mandando um abraço para você aqui participando com a gente ao vivo. Bruna, obrigada pela audiência também. Manda a tua opinião aí. Boa tarde, Fabiana. Gostaria de saber da convidada sobre a importância do diálogo na escola entre professores, coordenadores e alunos para o combate desse tipo de brincadeira. É válido? Um profissional de psicologia presente na escola poderia ser uma grande valia para colaborar nesse combate? Um grande abraço do Vitor. Ele também é acadêmico do curso de psicologia, onde a professora leciona. Vitor, obrigada pela participação. E eu vou passar essa pergunta do Vitor aqui para a professora também, porque eu acho que é bem importante essa colocação dele. Claro, defendendo a classe, mas está tudo certo. Obrigada, Vitor. E aí, professora? Então, eu penso que o uso de tecnologia não é o problema, né? Desde que a gente saiba utilizar os celulares, os smartphones, eles podem ser um recurso pedagógico, né? A menos que a escola tenha outros recursos em termos de tecnologia, como notebooks ou tablets ou, né, outros equipamentos. Então, ele poderia ser utilizado. Agora, para utilizar de forma adequada, precisa de um processo educativo significativo junto às crianças, né? Nesse sentido. Em relação a, sim, claro, um psicólogo na escola ajudaria muito, né, a pensar junto com a equipe pedagógica da escola o que fazer, como dialogar com as crianças de uma forma que tenha resultado, né, que seja eficaz. Nós temos hoje uma lei federal que foi aprovada recentemente, que inclui tanto o psicólogo quanto o assistente social nas redes estaduais de educação. Aqui em Chapecó mesmo nós temos 2 profissionais psicólogas junto à Secretaria Municipal de Educação e que podem estar fazendo esse trabalho junto às escolas do município. Claro, pelo que a professora tem falado aqui, o diálogo, quanto mais cedo, né, que vem de família, que as crianças cresçam com os bons exemplos, né, sabendo diferenciar o que é certo e o que é errado, tendo empatia. E aí, com a tua opinião de que não deve ser proibido o celular na escola, mas havendo regras válidas e aí talvez punição para quem fizer esse mau uso, seria correto, professora?
Então... Quando fala punição, eu já falei meio assim, porque talvez não seja a palavra adequada. Não, mas é por aí. Não, olha só. Nós ensinamos as crianças a rirem do sofrimento dos outros. Nós ensinamos as crianças a praticarem violência, a praticarem bullying. Punir só as crianças é injusto, né? Então, nós temos que pensar formas de punição coletivas, né? Porque estamos todos envolvidos. Por exemplo, quando nós assistimos junto com as nossas crianças o programa do Domingão do Faustão, eu não sei se ainda está no ar, não é? Mas aquele quadro, videocassetadas, nós ensinamos as nossas crianças a rir do sofrimento dos outros, né? Alguém cai, bate a cabeça, se suja, se machuca, e a gente ri e se diverte com aquilo. Elas estão aprendendo o quê? Né? Nós usamos também os celulares, os smartphones, a tecnologia de uma forma inadequada, né? Muitas horas por dia, e deixamos inclusive de nos relacionar com outras pessoas de uma forma com mais qualidade por conta dessas tecnologias. Então, é preciso um trabalho, não é, com todas as pessoas, não só com as crianças, com todas as pessoas. E eu acredito que é possível sim trabalharmos com tecnologia, porque o mundo hoje, né, está nesse sentido. E educação, se nós estamos trabalhando com educação, estamos preparando futuros profissionais, futuros cidadãos. E não incluir a tecnologia não vai fazer com que eles aprendam a, né, trabalhar com responsabilidade, Tá. Eu vou ler algumas opiniões aqui. Iva, do bairro São Cristóvão, ela disse que com certeza deveria ser proibido. Está dando parabéns pelo programa. Obrigada pela audiência, pela participação. Vamos ver quem mais participando aqui. Boa tarde. Essa brincadeira de mau gosto tem que mostrar o vídeo para os filhos e falar para eles não fazer isso. E do celular no colégio, eu não deixo a minha filha levar. Quem está falando com a gente aqui é o Alex Martins, que ele disse que é a favor de proibir o celular no colégio, sim. Alex, muito obrigada pela audiência, pela tua opinião, pela participação aqui com a gente. Continue ligadinho. Boa tarde, Fabiana. Teria sim que ser proibido o uso do celular nas escolas, não se identificou. Vamos ver a Elisandra Sampaio Martins participando com a gente. Vale lembrar que esse tipo de brincadeira não deve ser feita porque pode levar à morte. A questão de celular, sou contra levar na escola. Isso sim, né, Elisandra? A gente já mostrou aqui que existem informações de uma menina, né, que bateu a cabeça, teve um traumatismo e realmente faleceu em decorrência dessa brincadeira. Obrigada também pela participação, pela audiência. Vamos ver, tem muita participação aqui ainda, daqui a pouco eu vou ler. Vamos ver. Boa tarde, Fábio. Então, estou muito preocupada com a geração de adolescentes. Na minha época, meu filho foi conhecer um celular com 16 anos, quando começou a trabalhar para comprar. Hoje, meu neto de 1 ano e 4 meses já tem um tablet. O que esperar? Deixa eu ver se eu acho o nome dessa telespectadora aqui, Andréia, participando com a gente. Andréia, obrigada pela participação, pela audiência. Pois é, né? O que a professora vinha falando aqui, a gente tem que saber usar, né? E inclusive tem pesquisa, a gente já mostrou aqui no Ver Mais, também quero ouvir depois a opinião da Solange, sobre, para bebês mesmo, 1 ano e 4 meses é um bebê ainda, né? Que os médicos dizem que antes dos 2 anos não deve ter tanto acesso a essa tecnologia também, né? Então, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, é sempre positivo, né? A criança está aprendendo, entrando em contato com essas tecnologias. Contudo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista educativo, do ponto de vista de saúde mesmo, né? Se vocês consultarem um médico, por exemplo, o médico vai dizer, olha, muitas horas no celular pode prejudicar a visão, né? Muitas horas em frente à tecnologia provoca cansaço e estresse mental e irritabilidade, inclusive, né? Então, é a questão de saber usar mesmo. A gente provocou esse programa para falar mais com pais, né, com cuidadores, para as crianças. Mas é como a professora bem lembrou ali, né, os vídeos muitos têm adultos, né, e adolescentes também. Daí eu anotei uma pergunta aqui que eu acho que faz sentido a gente fazer também. É verdade que os adolescentes gostam de se expor mais ao perigo do que as pessoas das outras fases da vida? Veja, uma criança pequena, ela não tem noção do perigo, nenhuma noção do perigo. Se ela se defrontar com um leão ou com uma cobra, ela vai brincar com esse animal porque ela não tem noção do risco que ele oferece, né? E então eu diria que os pequenos é que estão mais sujeitos a riscos, não é? Na adolescência, eu não diria que há uma necessidade de se expor ao perigo, eu diria que há uma necessidade maior de vivenciar coisas e de vivenciar coisas que despertem uma sobrecarga, né, que dispare
serotonina, né, que causa relaxamento, bem-estar, e também adrenalina, né? A adrenalina deixa mais ligado, mais desperto, causa uma sensação de euforia. Então, sim, eles acabam fazendo atividades que geram, né, disparam a produção desses hormônios em altas quantidades. Pela fase mesmo, né? Da adolescência e dos hormônios que são diferentes das outras fases da vida, né? Professora, para a gente encerrar, a gente falou, acho que de tudo um pouco, né? Acho que deu para a gente conversar, principalmente com os pais que estão em casa, os cuidadores, os avós. E não tem muita fórmula, né? Gostaria de que tu fizesse fechamento aqui, um resumo para a gente. Então, não tem receita pronta, né? Acho que mas o principal caminho é o diálogo, né? Não falar sobre. E aí, nesse sentido, eu queria parabenizar vocês, não é? Por estarem falando sobre esse tema, por estarem possibilitando que muitas pessoas possam parar e refletir sobre, não é? Então, papai e mamãe que estão em casa, não assistam, né, esse tipo de vídeo, cacetada, de vídeos de humor que assim passam dos limites éticos, e se assistirem não riam, né, deem um bom exemplo para as crianças. Professores nas escolas, educadores, vamos pensar juntos com as crianças também a educação ética, a educação moral, a educação para os sentimentos, a educação, não é, num sentido mais humanista, né? Não num sentido tão técnico, porque às vezes a gente se preocupa muito com a formação técnica, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e de fato deixa a desejar em relação à formação para a vida coletiva, para uma vida que seja mais legal e mais feliz para todos nós.